Gálatas capítulo 6, versos 1 a 6. Vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês, que são espirituais, devem ajudá-lo, com mansidão e humildade, a voltar ao caminho certo, lembrando-se que, da próxima vez, poderá ser um de vocês a ser tentado. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma à lei de Cristo. Se alguém pensar que é importante quando, na verdade, não é, está se enganando a si próprio. Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Cada um deverá suportar seus próprios fardos. Aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com seus instrutores. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai eterno, estamos na tua presença aqui, essa manhã, te pedindo, Senhor Jesus, mais uma vez que tu venha estar conosco, que a tua graça, a tua misericórdia possa estar entre nós. Agradecemos a ti, meu Pai, pela noite de paz que tu nos deste, por a oportunidade que nos tem concedido de mais um domingo pela manhã estar aqui meditando na tua palavra. Abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós, que essa palavra possa ser compartilhada, Senhor Deus, entre nós, que o teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento, possa revelar realmente, meu Senhor, tudo aquilo que tu quiseres a cada um de nós, que a tua palavra possa chegar em boa hora em nossas vidas, possamos também abrir nossos corações e possamos ser terra fértil, Senhor, nesse momento. Pedimos agora em favor daqueles que não estão conosco, tu sabes o motivo de cada um. Repreenda a enfermidade dos que estão enfermos, cura os que estão enfermos, Jesus, cura, tenha misericórdia, dê saúde aos teus servos para que possa estar conosco. Aqueles também que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, guarda cada um deles onde quer que esteja, que as tuas potentes mãos possam estar com eles. E realmente te pedimos, Senhor Jesus, que tu venha tirar todo e qualquer impedimento que venha, meu Senhor Jesus, estar obstando os teus servos de estar conosco. Agora nos dá da tua graça, mais uma vez te pedimos, que realmente, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo possa estar entre nós. O que te pedimos e agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos, então, no último capítulo, né, do livro aos Gálatas. Bem, então aqui inicia ele dizendo assim, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, deixa eu até abrir, os irmãos certamente têm outra versão, é até interessante, né, para que nós... A outra versão, que acho que a maioria tem, fala assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado, né? Então, primeira ressalva que nós fazemos aqui, né, quando fala aqui, né, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, então, às vezes, o primeiro pensamento que vem, né, parece que alguém está fazendo alguma coisa errada, opa, e nós surpreendemos a pessoa, né? E não é esse o contexto que está aqui, não é nada disso, né? Por isso que essa versão minha, ela fica um pouco mais claro, né? Ela diz assim, olha, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, é diferente, né? Então, esse surpreendido é você mesmo ser surpreendido pelo pecado. Não é alguém te surpreendendo, oh, peguei você, né? Não é nada disso. Até porque não tem que ter esse espírito, né, entre nós, de alguém ficar fiscalizando a vida do outro para pegar, ficar procurando alguém, hipótese alguma. Está dizendo se alguém for surpreendido pelo pecado, né? For vencido pelo pecado. Isso significa o quê? Que qualquer um de nós, a qualquer momento, pode ser surpreendido pelo pecado, sim, né? Leia-se aí tentação, né? A tentação está aí, o tentador está tentando a todos.
E qualquer um de nós, né, não existe grande, pequeno, quem tem mais tempo de casa, menos tempo, né, mulher, homem, não existe isso. Qualquer um de nós pode ser surpreendido pelo pecado, né? Então, é que fala aqui. Então, irmãos, se alguém for vencido, né, por algum pecado, você, ou seja, a pessoa realmente foi tentada e cedeu à tentação. Esse é o caso. Então, vocês que são espirituais, bom, aqui também vem a minha versão fala, vocês que são espirituais, a outra diz, vós que sois espirituais, né? Está falando a mesma coisa. O que é interessante, bom, podemos ter duas interpretações, pelo menos, aí, né? Uma, Paulo está falando com pessoas que, supostamente, né, são espirituais. Ele está falando assim, ó, vocês, se forem espirituais, desde que sejam espirituais, né, desde que sejam espirituais. Porque não vamos dizer que numa comunidade, né, seja ela qualquer, de evangélica, né, de crentes, de cristãos, que todos são igualmente espirituais, né? A gente sabe que tem uns que estão ali no começo, alguns naquele momento não estão, né, na espiritualidade, estão mais para a carnalidade. Infelizmente é assim que funciona, né? Mas o que importa é o seguinte, se é que você é espiritual, se é que você se considera espiritual, isso é importante. Ou, essa é uma visão, né? Ou então podemos entender que nesse caso específico, Paulo pode estar falando, ou pelo menos cobrando mais, daqueles que estão em posição de liderança, né? Aqueles que estão na posição de liderança na igreja, esses, por obrigação, deveriam realmente, né, ser espirituais, porque ele está dizendo que alguém caiu em pecado, alguém caiu. Então, ele está dizendo que, agora, vocês que são espirituais, ou seja, os que são espirituais, né, ele diz o seguinte, devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que, da próxima vez, poderá ser um de vocês a ser tentado. Bom, por que eu, né, estou fazendo essa reflexão? Porque se você não for espiritual, ou se nós entendermos que nesse momento nós estamos mais para a carne do que para o espírito, você não deve tentar esse contato com essa pessoa, que você pode prejudicá-lo e não ajudá-lo. Por isso que tem que ser espiritual, porque senão você não consegue, né? Uma pessoa que está em pecado, ou seja, caiu, e aí se você estiver na carne, ao invés de você ajudar, você é capaz de acabar de matar a pessoa. Porque você vai lá querendo apontar os dedos, né, o dedo para ele, querendo dizer, tá vendo, você nessa situação, e você vai dar daquele fariseu, né, que vai acabar se gabando, vai se bobear, ainda vai dizer, tá vendo, eu não estou nessa situação, graças a Deus que eu não estou, mas você, ou seja, você ao invés de ajudá-lo, vai matar a pessoa, porque a pessoa que está nessa situação, ele quer realmente um auxílio, ele não quer alguém lá que fique dando lição de moral nele, apontando o dedo, né? E tem muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, é isso que nós vamos acabar fazendo, né? Por isso que temos que ser espirituais, temos que estar no espírito para ajudar essas pessoas. Se você não se sente nessa condição, passa a bola para frente, chama lá o dirigente da sua, né, da sua igreja e fala, né? Cada situação é uma situação, né? Eu estou dizendo num contexto onde você percebeu que alguém está numa situação difícil, né? Chegue lá e fala, pastor, olha, eu sei que um irmão nosso está numa situação assim, nesse momento realmente eu acho que eu não tenho condições de ajudá-lo, então estou passando para o senhor. Aí é a obrigação do líder ver o que vai fazer. Mas é melhor isso do que você, sem condição alguma, ir lá para tentar, né, ajudar, porque às vezes, como eu estou dizendo, você pode acabar atrapalhando mais do que ajudando, né? Mas o fato é que, claro que o livro aos Gálatas, principalmente o capítulo 5, né, que nós já estudamos, está falando ali, mostrando muito bem que nós somos essa dicotomia constante até o final da vida. Ou seja, é uma luta da carne e do espírito, né? Só que nós temos que ter uma propensão às coisas do espírito. Isso cabe a nós. Se o fruto é do espírito, o fruto não é nosso, o fruto é do espírito, e as obras da carne, sim, são obras da carne, isso é nossa. Só que a propensão nossa tem que ser para o espírito. Se a gente tiver uma propensão para a carne, aí não tem jeito, né? O Senhor Deus, ele faz a parte dele. Agora, aquele mínimo que é nosso, é essa propensão. Nós temos que nos inclinar para as coisas de Deus. E aí,
realmente, né, nós precisamos fazer o quê? É igual o plantio, né? Quem dá o crescimento é o Senhor Deus, mas quem faz, né, todo o plantio ali, que prepara a terra, que rega, que cultiva, somos nós que temos que fazer isso. Então, nós temos que fazer, né, esse cultivo tem que ser nosso. Agora, realmente, o crescimento é o Senhor Deus que vai fazer crescer, porque o fruto é do Espírito. Então, temos que estar inclinados para as coisas do Espírito. Oxalá que todos nós possamos ser espirituais, né? Se todos nós formos espirituais, claro, cabe a você, sim, ajudar o seu irmão. O que nós estamos dizendo é o seguinte: se em algum momento acharmos que não temos condições, é melhor não fazermos. Chama a liderança da sua igreja, né? Graças a Deus nós vivemos aqui em comunidade, né? Não somos daqueles que... Até porque se estamos aqui juntos, é porque estamos em comunidade, né? Não somos daqueles desigrejados, que entendem que não precisa ter igreja, não precisa ter líder, cada um o seu compromisso é com Deus, e o grande pastor é o Senhor Jesus Cristo, e pronto, e não tem líder, não tem nada, não deve obediência a ninguém. Não somos dessa linha, muito embora tem pessoas que pensam assim, né? Mas nós estamos aqui em comunidade, temos sim um líder, né? Aqui na terra, espiritualmente falando, que o Senhor Deus entendemos que colocou. Então, cada um de nós temos, né? O pastor, um presbítero, alguém que dirige essa igreja. Na pior das hipóteses, vamos comunicar a ele se você não se sente bem. Mas o fato é que, o que o versículo está chamando a atenção é que qualquer um de nós pode cair, né? Não existe super crente. Qualquer um de nós, o super cristão, né? Qualquer um de nós pode cair, e se vemos alguém nessa situação, devemos, vamos voltar ali outra vez, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo, ajudar. Tem alguns, né, que até dizem que a igreja é o único exército que deixa soldado para trás, e muitas vezes isso é verdade, né? Um verdadeiro exército não deixa, mesmo que morra, ele vai fazer de tudo para pegar um morto e levar com ele. Nem quando morre deixa, só se for uma situação extrema, né? Que não tem jeito. Se eu for tentar socorrer aquele... Socorrer não, né? Se eu for tentar resgatar aquele que já morreu, eu vou comprometer a vida de outros. Então, aí ele vai ficar para trás, porque ele já morreu. Caso contrário, se tiver ferido, então, mas de jeito nenhum fica para trás. E a igreja, às vezes, se comporta como um exército, como o único exército, né? Que deixa seus feridos para trás. Por quê? Alguém pecou? Ah, esse aí já está nas trevas, e não quer nem saber, não faz visita, não se comunica, ele, se quiser, que volte, né? A gente não vai lá, não. E não pode ser assim, né? Não pode. Por quê? Primeiro, porque é um irmão nosso. Se é um irmão, né? Bom, se não fosse irmão, mesmo que não fosse, a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos, né? Imagine quanto a irmãos. Então, qualquer um pode cair? Pode. E se cair, temos que, com amor, ajudá-lo para resgatá-lo, para que ele continue conosco. Não é deixá-lo sozinho lá, né? E é ele que se vire, não. Porque aí, realmente, a gente sabe, né, de vários que isso aconteceu, e eles mesmo falam: olha, não voltei mais para a igreja porque ninguém me deu uma visita, né? Ninguém me fez uma ligação, ninguém, em absoluto, me deixaram aqui. Parece, né, que... E às vezes era alguém que até era ativo na igreja, né? E materialmente falando, pelo menos, fazia muita coisa, e de repente, porque errou, né, a comunidade ali deixa ele à deriva. Não. A Bíblia está nos ensinando aqui que precisamos, né, ajudá-lo com mansidão e humildade. Com mansidão e humildade. É dessa forma que temos que ajudá-lo. Com mansidão e humildade. Como é que você vai chegar a uma pessoa dessa que caiu? Ore a Deus, né, se prepare para ir, porque você precisa ajudá-lo com mansidão e humildade. Não é chegando lá e dando lição de moral, né? Querendo falar, ainda enquadrando ele na palavra e dando mais uma cepada a alguém que já está morto, e você ainda está dando mais cacetada, em hipótese alguma, né? Paulo está ensinando que não pode ser assim. Tem que ser com amor. E você tem que fazer isso. Então, irmãos, como eu sempre falo, né, a palavra, nós sempre temos que pegar para nós a palavra. Nunca fique naquela, essa palavra não é comigo, não, né? Deixa eu pensar aqui quem é que se encaixa. Não, nós temos que nos encaixar em toda a palavra de Deus, toda. Não é em algumas, não, em todas. Nós temos que procurar, nós vamos ter um encaixe desse aqui, sim. Né? Se você for parar para pensar, você vai ver que já teve situações de pessoas que saíram do nosso meio e nós poderíamos ter ido visitar e nunca fizemos isso. Você vai pensar assim, vai saber. Não fique pensando no outro, não. Pense em você mesmo, né? É isso que o Espírito Santo está nos alertando. Nós não podemos agir assim.
né, com aquela questão de superioridade, né? Superioridade, né? Eu jamais faria isso. Como essa pessoa pôde fazer isso, né? Então, você se coloca numa situação superior, se compara, e aí deixa ele lá. Não, essa escolha foi dele, então ele que fique para lá. Não, né? Nós temos que fazer a nossa parte, é isso que Paulo está ensinando. Então, com mansidão e humildade, a voltar ao caminho certo. Ou seja, você, como é que é a outra versão aqui? Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado, né? Então, está dizendo o seguinte, você precisa agora corrigir, né? Precisa haver uma correção de rumo. Essa pessoa só saiu do rumo, né? Saiu do caminho. Precisa ter uma correção. E como é que se corrige alguém? Tem que ser com amor. É assim que normalmente a gente faz? Não, né? Não. Nós até como pais, pense você como pai lá atrás, se você não tem mais filho pequeno, né? Mas quando tinha, vai dizer que você sempre corrigiu com amor? Não, né? Em muitos momentos você passou da medida. Essa é a verdade, né? Você ficou irado muitas vezes, porque, né, às vezes a criança, você falou, e ela continua errando, aí você fica irado e você vai com ira. Isso é algum tipo de correção louvável? Não, não é louvável, porque a pessoa fica com mais raiva, ele até reconhece que errou, mas ele acha que a sua atitude, a pessoa sente, né? Não foi a melhor atitude, você agiu de maneira errada, né? Muito embora a sua motivação seja legítima, cabe a você corrigir, mas correção é isso. Alguém que saiu, né, do rumo que tinha que estar, né, andando, ele saiu do rumo. Então, corrigir é corrigir a rota. Opa, vamos corrigir a rota. É um avião, né? Um navio e até um carro, né? Que de repente olhou lá, opa, peraí, tem alguma situação estranha aqui, né? Tá com GPS lá ou qualquer coisa do tipo. Vamos corrigir a rota. Tem que corrigir a rota para atingir o objetivo, senão não se atinge o objetivo. Então, é uma correção. Isso tem que ser feito com amor, é o que Paulo está nos ensinando, né? Lembrando que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Então, nenhum de nós está isento, né? Está ileso a essas questões. Qualquer um de nós. Por isso que tem que ser com amor, né? Por quê? Porque pode ser nós a qualquer momento que estejamos, que vamos estar naquela situação. Então, com muita humildade, não pode ter nenhum ar de superioridade, porque todos nós estamos sujeitos, né, às mesmas condições. Vamos ler alguns versículos e começar aqui. Romanos, capítulo 14, verso 1. Diz assim: deem uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseje unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Não o censurem por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Olha que interessante, né? Vou ler outra vez, olha. Deem uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseje unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Não o censurem por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Então, ensinamento maravilhoso, né? Que nós temos. A pergunta é: nós agimos assim, temos agido assim? Né? Ou entendemos que o nosso pensamento é o único certo, e se chegar alguém que quer unir-se a você, aqui está falando, alguém que quer, né? Não é que você tem que forçar, ele quer unir-se a você, mas ele tem alguns pensamentos diferentes. Não crie contenda, aceite-o e o Senhor Deus vai trabalhar. Por quê? Porque ele quer unir, ele quer. Ele tem um desejo de unir a você, mas só que ele tem, né, algum pensamento diferente sobre alguma coisa. Aqui, quando o Paulo está falando, né, certamente não é nada daqueles pontos, né? Tem aqueles marcos não tem discussão. Está falando de coisas. Ali tinha muita discussão, o que comer, o que não comer, né? Será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? Né? Algum comportamento assim, o assado, poderíamos falar de vestimentas, né? Será que eu posso? São esse tipo de coisa que muitas pessoas têm dúvidas, né? Ou ele pertence a uma comunidade que tem uma linha de pensamento, ele quer se unir a nós num primeiro momento, pode ter um certo choque ali, porque ele não pensa. Vá com cuidado, daqui a pouco ele vai, né? Se é que ele quer ficar nessa comunidade, ele vai se adequar, né? Sem nenhum problema. Claro, ele vai querer entender, isso é interessante, se for algo bíblico, de doutrina bíblica,
ele vai ter que se convencer pela palavra, né? E se for uma questão de usos e costumes, se é que ele quer ficar em nosso meio, ele vai entender qual é o costume, né? Claro, toda a comunidade tem seus usos e costumes. Não cabe a mim, que estou chegando, querer mudar tudo agora, né? Não, muda esse costume aí, porque eu tenho outro. Não, você tem outro, mas aqui, né? Como diz o outro, a banda toca um pouco diferente, em termos de usos e costumes. Não estou falando de doutrina. Doutrina não há discussão. Doutrina, né? Entendemos que doutrina é a palavra do Senhor. Isso não há discussão. Agora, quanto a costumes, realmente, né? Cada um tem o seu. Então, temos que tomar esse cuidado. Sempre estar com os irmãos, né? De maneira pacífica, tratando-os com amor. Aqui não está falando de pecado, que alguém caiu pecado, mas só está dizendo como nós devemos receber, né? Seja lá quem for. Vamos ler agora Hebreus, capítulo 12 e verso 13. Aí está falando, né, irmãos, principalmente do exemplo, né? O exemplo, nós temos que ter mais do que discursos, que eles fazem parte também, né? A gente não é contra o discurso, não. Principalmente se for um discurso bíblico, né? Óbvio, né? Falar da palavra do Senhor. Mas mais do que falar, é interessante que você tenha o exemplo, né? Porque é o que está falando, olha, faça veredas retas, porque aquele que manqueja, vem um lá que não está no seu passo, ele está com passo, né? Está manco. O passo dele não está muito certo. Olha, se o seu passo também não for certo, ele vai acabar te seguindo. Então, é interessante que o passo dele está manco, mas ele está vendo um que está com o passo certo. Então, ele tem condições de seguir, né? Ele está seguindo, ele está olhando. Aqueles mais fracos olhem para aqueles que supostamente são mais fortes, muito embora a gente não se considere forte. Mas um novo convertido olha para aqueles que estão há mais tempo, né, como um guia, né? Principalmente se você for vamos dizer assim, o seu pai, entre aspas, né, o seu pai espiritual, no sentido de que foi aquele primeiro que deu a mão para ele, falou do evangelho, ele tem uma certa consideração por você, né? E, queira ou não, ele vai olhar. Se você for um líder ali naquela comunidade, muito mais. Claro que as pessoas vão olhar, né? Então, é interessante que nós tenhamos esse cuidado, né? Sabendo que tem alguém olhando para nós, mesmo que você não saiba. Sempre tem alguém olhando, né? Às vezes na própria família, o que é natural, né? Os filhos estão olhando para os pais. Então, a gente já viu, eu acho que os irmãos já ouviram, né? Testemunhos tanto para um lado como para o outro, né? Testemunho de alguém que fala, olha, hoje eu estou na igreja, sou convertido graças ao meu pai. Eu via, eu não era convertido, eu olhava, né? O exemplo dele, da minha mãe, e hoje estou aqui. E tem o contrário também. Não sou porque eu via lá meu pai, via minha mãe, e crente, coisa nenhuma, só diziam que era aquele comportamento, eu não quero para mim, não quero para minha família, e então por isso que nós não somos, porque nós vimos o que acontecia lá em casa, não sei o quê. É um mau exemplo, né? Então, que Deus nos guarde e que possamos entender realmente, né? Tem, sim, sempre pessoas olhando para nós, principalmente quando sabem que nós somos cristãos, né? E que Deus nos dê graça e força para que possamos dar um bom exemplo, né? Para que tenhamos o cheiro suave, né? O cheiro de Cristo. O que é um perfume, né? Perfume é aquilo que você passa, está em você, e por onde você passa, alguém vai sentir o cheiro, né? Vai sentir o cheiro. E é isso que Paulo fala, devemos ter, né, esse perfume de Cristo. Se tivermos, né, e se tivermos, nós temos, né, sempre que fazer qualquer tipo de comparação que seja com Cristo, nunca com nenhum dos nossos irmãos, né? Cristo é o nosso reflexo, é o nosso espelho, temos que olhar para Cristo, né? Sempre. Que Deus nos abençoe. Os irmãos fiquem à vontade para participar, né, como sempre a gente fala. Tiago, capítulo 5, versos 19 a 20. Então, olha só, né? Está falando. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, né? Quando alguém errou, né, caiu na tentação, nós temos que ir com o objetivo de salvá-lo, né, de recuperar, para que ele volte para o caminho. Porque se fizermos isso, né, vamos salvar a vida, né, dessa pessoa e cobriremos multidão de pecados que estamos salvando. Por quê? Uma pessoa que cai, enquanto ele estiver no erro, se ele ficar no erro, a gente já sabe, né, que o salário do pecado é a morte, né? E é isso que o inimigo quer, tirar alguém do caminho para que ele passe a ser o senhor da vida daquela pessoa. E nós não queremos isso, né? É um irmão nosso, nós o amamos. Volto a dizer, né? Se a Bíblia nos ensina, Jesus Cristo, que temos que amar os inimigos e temos que levar a palavra do Senhor, né? Essa palavra temos que levar a tempo e fora de tempo, temos que falar. Por quê? Porque o inimigo está aí ganhando almas para o inferno.
E o papel da igreja na terra é ganhar almas para o céu. Então, se isso é verdade para aqueles que nem conhecem a palavra, quanto mais um dos domésticos, até aqueles que estavam conosco, e de repente, por algum motivo, cai, se torna um fraco. Não devemos, em hipótese alguma, olhar com aquele olhar de desdém, de superioridade. Nós somos superiores, porque nós estamos no caminho e ele não. Cuidado, a palavra de Deus, olha, de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, você tem que tomar cuidado e saber levar a palavra, para que você não venha cair junto com ele. Se você não tiver cuidado, se não for espiritual, ao você tentar ajudar, você pode cair junto, Porque muitas vezes daquela situação, de quem às vezes está se afogando, E quem está se afogando, se você não tiver a técnica certa, você vai morrer junto, se você for tentar salvar. Tem que saber, ter a técnica, por isso que em várias praias aí tem aí os bombeiros, aqueles voluntários lá, mas eles foram preparados para isso, para saber salvar, não é qualquer um que pode salvar, Claro que por isso que nós estamos falando, quando nós nos aproximamos dessas pessoas, por isso que nós temos que ser espirituais, temos que pedir a Deus graça para irmos lá, que a palavra tem que ser uma palavra de salvação, porque senão, além de você não contribuir nada para a salvação, você pode ficar lá, se enrolar naquela situação, ou ter uma discussão com a pessoa, você vai lá para dar uma palavra para trazê-lo, se discute, você vai com um ar de superioridade, a pessoa já está quase morrendo e vai discutir com você, você perde a linha também, pronto. Aí estão os dois enrolados lá, Então, por isso que o Senhor Deus, Paulo está nos afirmando, tem que ser com amor e com mansidão, e tem que ser espiritual. Estou vendo o pastor Felipe aí, Deus que abençoe, pastor Felipe, prazer tê-lo conosco aí. Então, que Deus nos abençoe. Dando continuidade aqui, agora, 1 aos Coríntios, capítulo 10 e verso 12. Então, aqui está falando, aqueles que vão pensar com orgulho, Aqueles que com orgulho, começam a olhar com orgulho, eu estou em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Porque nós temos um inimigo que ele não dorme, ele vai estar 24 horas, vamos dizer assim, o tempo todo buscando qualquer brecha. E se não for, o Senhor Jesus Cristo nos guardando, nos cobrindo, nós não temos condições. Nós mesmos não temos condições, não temos, nós mesmos não temos armas suficientes para nos proteger totalmente a ponto de não ter nenhum flanco ali para o inimigo nos atingir. Vai nos atingir, sim. E como nós vivemos nesse mundo, que nós não conseguimos ser 100% do tempo espirituais, em algum momento a gente está. Então, por isso que temos que estar pedindo misericórdia. Misericórdia do Senhor é a graça do Senhor que tem que nos cobrir, e seremos tentados sempre. O que nós pedimos graça ao Senhor é para que não venhamos ceder à tentação, porque tentados seremos. Não tem quem não seja tentado. Todos são tentados, E a gente já falou aqui que o inimigo, ele sabe, ele conhece esse ponto fraco de cada um de nós, e claro que ele vai tentar no ponto fraco, naquele ponto que supostamente você não tem nenhum problema, dificilmente você vai cair, porque você não tem nenhum problema com isso, Então é aquilo, você tem alguma pessoa que não tem nenhuma predisposição, a consumir bebida alcoólica de jeito nenhum, a bebida alcoólica para ele não vai fazer nenhuma diferença, Pode estar todo mundo bebendo, ele não gosta, ele já não gosta. Cigarro, tem gente que não suporta o cheiro, aquela fumaça, então outros não. Outros já ficam atraídos, Então, esse é um ponto fraco dele. E eu estou falando só de elementos assim, muito simples, mas tem N coisas que a gente poderia falar, Então, a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor Deus, para que nós tenhamos muito claro, em nós mesmos, quais são os nossos pontos fracos, para que nós possamos conhecer. E tem alguns que a gente nem conhece, mas o Senhor Deus conhece. O Senhor Deus conhece todos, Todos os nossos pontos fracos. Que o Senhor nos livre, nos guarde da tentação, para que nós não venhamos cair. Mas é o que, então, está falando aqui. O contexto tudo é esse, que nós não venhamos ter nenhum espírito de exaltação, de soberba, porque eu estou aqui, graças a Deus, e fala, e olha com desdém para aquele irmão que às vezes está caído, ou aquele que você já sabe que ele não está tão em pé, está cambaleando, ao invés de ajudá-lo, você parece que não vê a hora que ele caia para se sobrepor em cima e dizer, tá vendo, eu não disse, eu não falei, Como é que você pôde fazer uma coisa dessa, rapaz, e não sei o quê, E lá com, não. Quem está em pé, cuide para que não caia. E como é que você vai cuidar para que não caia? Pedindo a misericórdia do Senhor. É só pela misericórdia, pela graça do Senhor, Não existe outra possibilidade,
Claro que aquilo que nos compete, a palavra nos ensina, de que maneira? Lendo mais a palavra do Senhor, você vai se fortificando, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, né? A oração, claro, né? Essa comunhão com Deus vai te solidificando, vai fortalecendo. Isso é o que cabe a nós fazer, mas tudo é pela misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor que pode, né, nos sustentar. Então, não podemos perder isso de vista, né? É pela misericórdia do Senhor que estamos em pé. Senão, seríamos consumidos, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor. Vamos ler agora o versículo 2, né, de Gálatas 6. Versículo 2 fala assim: partilhem as dificuldades e problemas um dos outros, obedecendo desta forma a lei de Cristo. Aqui na outra versão, diz assim: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Então, levai as cargas um dos outros, ou partilhem as dificuldades e problemas um dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Então, primeiro é isso, né? Todos nós temos, né, os nossos problemas, todos nós que já estamos no caminho e temos nossos problemas. O que Paulo está dizendo é que realmente uma verdadeira confraternização, um ajuntamento, né, de pessoas, de irmãos em Cristo, deveria acontecer isso. Devemos partilhar os problemas, carregar as cargas uns dos outros, né? Essa ajuda mútua. Isso é um sinônimo de cristão. Não existe cristandade, na verdade, né, um corpo de Cristo, se isso não acontecer. Porque aí seria um isolacionismo, né? A gente poderia até estar presente fisicamente, mas espiritualmente estamos distantes, né? Cada um para si. Aí vem aquele ditado, né? Cada um por si e Deus por todos. Não, a Bíblia não ensina isso, né? Lá em Salmos, lá também, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, temos que estar unidos. E estar unidos é comungarmos, né, uns com os outros. Para isso, precisamos ter confiança. Agora, se eu tenho os irmãos em volta e não tenho confiança de falar nada, por quê? Se falar com um, pronto, a fofoca está feita. Ele vai pegar aquilo e vai sair por aí falando para todo mundo, aí você não tem confiança. Às vezes você tem confiança mais num descrente do que num crente, então tem alguma coisa errada, né? Então precisamos tomar esse cuidado. Como é que eu tenho, né? Porque eu sempre falo, a palavra tem que servir para mim, né? Eu não posso estar pensando em outra, é para mim. Como é que eu tenho, né, que me comportar, o que eu tenho feito para que isso seja uma verdade na minha vida, ou seja, que eu não venha, até no intuito de ajudar alguém, eu atrapalho. Por quê? Se eu vejo que alguém está com algum problema, ao invés de eu ir lá ajudar, né, sempre no espírito, com brandura, com amor, eu pego e ligo para alguém. Irmão, olha só, não queria falar nada não, mas olha, eu vi acontecer tal pessoa assim, só estou falando só por irmão orar, tá? Ore. Eu não fiz nada, eu só pedi para ele. Aí esse também faz a mesma coisa, né? Liga para o outro, olha, irmão, olha só, não precisa espalhar não, sabe? Mas aí a gente sabe que, humanamente falando, existe um ditado que fala, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sempre vai ter um deltazinho a mais ali que você põe ou tira, né? A mensagem é aquele telefone sem fio, né? Ele não chega lá na ponta do mesmo jeito que saiu. Só que ninguém foi fazer o que tinha que ser feito. Então, por isso que nós falamos no início aqui, na dúvida, procure o pastor, o seu líder, fale com ele. Se você não se sente, né, naquele momento em condições de ajudar o irmão, faça isso, né? Porque às vezes é melhor não fazer nada do que fazer a coisa errada. Você pode matar alguém que já está com problema. Mas não fique assim, porque aí vem a fofoca, né? Daqui a pouco aquele irmão fala, puxa vida, eu só falei para um, agora está todo mundo sabendo, me questionando, olhando torto para mim, né? Às vezes pessoas que nem são mais da comunidade já me procuraram, falaram, olha que situação que você colocou aquele irmão que está precisando de ajuda, né? Então, que Deus nos dê sabedoria, né, e graça, para que isso realmente não venha a acontecer. Então, vamos ler aí alguns versículos. Então, só para a gente reler o versículo 2, né, de Gálatas 6:2, que diz assim, partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É o amor, né? A lei de Cristo é o amor. Porque a outra lei é o decálogo lá, né? Tudo mais, né? O Pentateuco todinho tem a lei, era a lei. Jesus Cristo, né, resume tudo isso no amor. Se realmente entendermos o que é o amor de Cristo, é o que fala, olha, você cumpre toda a lei, né, e contra isso,
contra, né, o amor, por isso que até alguns falam que o próprio fruto do Espírito, né, é o amor que se subdivide em tudo aquilo que sem o amor, por isso que ele é até o primeiro da lista. E é isso, né? E quando a gente acaba de ler aqueles gomos, né, do fruto do Espírito, falando e fala sobre isso, né? Não há lei, ou seja, não tem enquadramento. A lei não te consegue enquadrar se realmente o fruto do Espírito estiver na nossa vida. A lei não consegue nos enquadrar de jeito nenhum, né? Não tem como, se você tiver realmente com o fruto do Espírito na vida. Então, o amor, né? A lei é o amor. Por isso, então, partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. E o amor não é só você ter compaixão do outro, né? Ou se colocar no lugar do outro. É você ter atitude, né? É ter atitude, senão ficaria só no campo teórico. O amor é só isso? Não. Por isso que fala, o fruto do Espírito tem a benignidade, que até falei para os irmãos, que eu, pelo menos, partilho, né, dessa linha de pensamento. Tem várias explicações, mas a benignidade é pensar com bondade, e a bondade é a execução do pensamento, né? Eu acho interessante isso. Você pensa com bondade, é benignidade, é um sujeito benigno. Ele pensa, porque o amor é isso, né? O amor não suspeita mal, não é isso? E fala, a definição aí que Paulo dá também do amor, não há suspeita mal. Então, em princípio, você já não suspeita mal. Você já pensa com bondade, né? Pensa, então é benigno. E a bondade é a execução. Tem que ter execução, né? Então, é por isso que... Então, está dizendo aí. Então, a lei é o amor. Vamos ver agora São João, capítulo 13, versos 34 e 35. João, capítulo 13, versos 34 a 35. Então, diz assim. Simão Pedro, 13, 34 e 35. Simão, o 34. Por isso, eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos, né? Então, esse é o mandamento, né? Que nós devemos amar uns aos outros, mas de qualquer jeito, não. Ame uns aos outros como eu vos amei. Tem essa condição, não é de qualquer jeito, né? Não é esse amor que muitas vezes nós conhecemos, né? Esse amor humano. Não. É um amor de Deus em nossos corações. É dessa forma que Deus nos amou, que ele diz, né? Um novo mandamento vos dou. Por que é um novo mandamento? Porque se você olhar, é por isso que é um novo mandamento. Porque lá no Antigo Testamento, se for lá em Levítico, já fala, né? Que você tinha que amar o teu próximo. Já existia. Então, por que é um novo mandamento? Porque é amar o próximo como Cristo nos amou. Aí que está a novidade, né? É como Cristo nos amou. Léo está aí, Léo. Tudo bem? Deus que abençoe. Acabei lendo a sua parte aqui, mas daqui a pouco tem mais versículo para lermos aí. Então, a novidade está aí, né? Para que possamos amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Que Deus realmente nos dê esse entendimento, né? E possamos sentir esse amor de Cristo para podermos partilhar, né? Compartilharmos com outros. Vamos dar continuidade. Agora é São João, capítulo 15, verso 12. Então, está repetindo a mesma coisa, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Que possamos ter, pedimos graça ao Senhor, precisamos ter essa consciência. Claro que a nossa mente é muito pequena, mas possamos pelo menos, né, um pedacinho, né, desse amor de Cristo, possamos entender, né? Porque se é para nós amarmos aos outros como Cristo nos amou, nós temos que ter um mínimo de entendimento como é que Cristo me amou, né? Como é que Cristo me amou? Pois não, pastor? Não, só para falar de algo que me chama muito a atenção, né? Quando a gente lê e escuta tudo isso que você está falando, nós temos que fazer uma autoanálise nós mesmos, de que nós somos débeis e fracos. Essa é a verdade. O ser humano tem essa fraqueza terrível, né? E quando diz que amar ao próximo como a ti mesmo, e está tocando esse tema, eu sempre digo que quando a palavra amor está no começo de algo, de alguma frase, é Jesus. Él es. Amar, y en este versículo que leyó la hermana Manete, da para entender lo que yo siempre imagino esto de Dios. Amarlo como Él nos amó, amarnos. Y tú
muito tempo atrás, escutei falar de ti, que nós devemos ter empatia e ponerme no lugar do outro para poder eu ver qué aconteció con esta persona. Entonces yo me pongo en el lugar. Y eso aconteció con nosotros, porque Jesús se puso en nuestro lugar. Y eso, hermano Jonathan, sobrepasa todas las cosas. O amor sobrepasa todas las cosas. Cuando a gente está en la frente de una persona que está débil, que la persona está difícil para caminar, ¿sabe? Lo único que quiere es que alguien le dé una fuerza para poder se levantar muchas veces. Y aparecen estos santulones, ¿sabe? Que se creen más santos que Cristo mismo. Porque si fuera Cristo en ese lugar, esticaría la mano como hizo con Pedro y lo levantaría. Lembra do buraco na água, cuando Pedro cae? Entonces, Jesús nos levanta del buraco. Y ahí es donde debemos tener esta empatía. El cuidado que nos debemos tener es sí, como yo estoy. ¿Sabe? Yo te escuchaba hablar, y yo tenía un caso de ir a verla, de un rapaz que no estaba pronto para ir a hablar con los amigos de él. Tenía un buen deseo que eles viniesen para acá. Y yo cuando li ele, falei, olha, no es tiempo ainda. Tú precisas te alimentar más, tú precisas estar más fuerte. No, pastor, si yo aquí, ¿no? Cuidado. ¿Sabe qué aconteció? Pasó el tiempo y él cayó. En vez de traerle para Dios, ellos llevaron él de volta. Y, olha, y así una lucha para se levantar hasta el día de hoy. Entonces, claro, tenemos que tener cuidado. Y yo debo analizar, si yo falo con esa persona, me enfrento a un testemunho de Jehová, a un mormon, sei lá. Yo tengo que hacer una autoanálisis. Yo consigo hablar con esa persona. No, dá licença, por favor. No tengo tiempo. Con licencia. No. E eu gostei disso que tu falou. Sabe de uma coisa? Por que você não faz um negócio? Vai falar com o meu pastor, lá no Porto Grande. Fala com ele e o que tu está falando, fala com ele. Por quê? Porque com a ajuda do Senhor, vamos, porque ninguém é super aqui, ninguém. Todo por la misericórdia do Senhor. Então, o amor de Deus, irmão Jonathan, é Jesus em nossa vida. O que haria Jesus neste caso? Daría a mão, lo levantaría. En todos los ámbitos, hermano Jonathan, en lo material, en lo espiritual. Tú sientes cuando Dios te toca para hacer cosas, ¿eh? Y ahí tú actúas como Cristo querría que actuara. Entonces, que el Señor nos pueda abençoar para que verdaderamente nos podamos estar así, flexible en la mano del Señor, ¿eh? Y Él nos va a fortalecer y nos va a dar la salida que tanto nos precisamos. Señor nos abençoe. Amém. Então, o pastor falou realmente, nessa questão de nós nos colocarmos, né, essa empatia, nos colocarmos, é a única maneira, não existe, né, maneira. Se você não fizer isso, você não vai conseguir amar, né? Sempre, claro, com a misericórdia do Senhor, tudo, mas precisa, porque senão, nós sempre vamos julgar as pessoas sobre o nosso ponto de vista, né? A maneira que nós somos, nós queremos julgar, e amar é você se colocar no lugar da pessoa, para você procurar entender um pouco melhor. Claro que é só o Senhor Deus que pode nos dar essa graça, né? Mas naquilo que nos compete, o pouco que a gente pode fazer, é você se colocar para entender por que a pessoa chegou naquela conclusão, por que ela fez o que fez, por que ela pensa do jeito que pensa, né? Aí você vê, ela é fruto do quê, né? Como que é a história de vida dessa pessoa, qual é a família dela, né? Com quem ela aprendeu, quais foram as influências que a pessoa teve, hoje, como é que ela... Tudo isso é interessante saber, que aí você vai, né, conhecendo, até para se aproximar da pessoa, se conhecendo, e ser muito mais tolerante do que se você se colocar no seu ponto de vista, achar que você está com os parâmetros certos, aquela pessoa está com os parâmetros errados, aí você vai confrontar. Isso não é amor, né? Então, que Deus nos guarde realmente, porque às vezes as palavras nos chocam, se você não entender o contexto, né, daquela pessoa. Até, volto a dizer, o aprendizado que ela teve, né? Esse dia estava até ontem, bom, alguns dias aí, algumas curiosidades que eu tenho, que às vezes nem eu sei por que eu tenho essas curiosidades, mas estava lá ouvindo o indivíduo, que parece que hoje no Brasil é o serial killer, né? O que já matou mais pessoas vivo. Ele já matou, parece que 100 pessoas. Está solto. Tirou 34 anos de cadeia, hoje está solto. Tal de Pedrinho. Se alguém tiver curiosidade depois, é só ir lá na internet. Então, eu estava vendo alguns, porque hoje em dia o bom disso é que você não precisa mais estar atrás de um livro que alguém escreveu sobre alguém.
Agora, o próprio indivíduo está lá falando, então é bom que você vê a pessoa falando, né? Não dá para ter dúvida. E então, ele falando lá das mortes, ele matou mais ou menos umas 50 pessoas antes de ser preso, ele era quase que menor de idade, já matou desde de adolescente, já matava gente. E depois matou uns 50 dentro da prisão, né? Bom, e aí eu achei até interessante a expressão da pessoa, né? Alguém perguntou, vem cá, mas você nunca fez parte de nenhum grupo, né? Não, eu agia sozinho, eu e Deus, olha só. O indivíduo matando, eu agia sozinho, eu e Deus. Então, assim, uma expressão dessa nos choca, né? Mas quando você vai para pensar, é a força de expressão dele. Porque senão você já... Esse aí, imagine a pessoa dizer que está com Deus matando. É a força de expressão. Claro que aí você vai ter que, né, conversando, a pessoa entender, não, você não estava com Deus. Né? Aliás, ele diz que tinha pacto com o diabo, ele fala, né, que tinha pacto mesmo. Bom, é uma pessoa assim, para os irmãos terem uma ideia, resumindo, que assim não é bom nem falar nisso, né, matou o próprio pai e mastigou o coração. Ele falou, não comi não, hein? Ele está achando que fez muita coisa que não comeu o coração do pai, mas mastigou o coração do pai. Porque o pai matou a mãe. E, né, o pai matou a mãe e ele estava preso já. Diz que o IML, né, era bem assim na frente do presídio que ele estava, aí o juiz lá autorizaram ele foi algemado e viu a mãe com 22 facadas. Então ele prometeu que ia matar o pai com 23, tinha que ser uma a mais do que a mãe, e fez isso. E ia comer o coração, mas o coração eu não comi, não. Então, você vê o tipo de pessoa, né? Bom, agora, aparentemente, olhando assim as entrevistas, parece... Ele fala muita coisa agora de Deus, mas eu até acho que ele falou de uma filha dele que é cristã, ele falou no depoimento dele lá. E talvez no presídio, com certeza, né? Ele ouviu muito a palavra, né? Então, hoje ele consegue falar e dizer que hoje ele não quer saber do diabo, e aí ele fala mesmo, com base até na Bíblia, que o diabo ele quer matar, destruir, não sei o quê, né? Mas eu estou com Deus agora. Bom, eu não sei se ele é convertido, eu acho que não, mas já ouviu a palavra e, segundo ele não quer nem mais saber disso, quer construir uma família. Bom, mas eu estou dizendo assim, é claro, uma pessoa que chegou lá naquele fundo do poço, né? E como chegar numa pessoa dessa, né? Como chegar? Primeiro que, se for humanamente falando, às vezes fica até com medo já, né? Que a própria ciência coloca em xeque, né? Será que uma pessoa dessa realmente se recuperou, né? O entrevistador pergunta para ele, ô Pedrinho, será que você não mata mais ninguém? Bom, não mexo com a minha família, né? Ele falou assim, não mexo com a minha família. Eu tenho umas sobrinhas muito lindas. Puxa vida, pô, mas você quer ter família? E se você tiver filhos? Ah, eu não vou largar eles, vai andar comigo, eu vou ficar na cola dele. Então, você vê que é uma pessoa, apesar de que falou que não está procurando nada, mas, né, não mexam porque está lá dentro. Então, assim, e é só Deus mesmo para transformar. Estou dando um exemplo, assim, mais grave, né? Mas para dizer o seguinte, que todas as pessoas, né, todas, independentemente, merecem, né, o amor de Cristo. Agora, como chegar nessas pessoas, como o Paulo está falando, tem que ser espiritual, não dá para chegar na carne, nós não temos condições, né? Que nós podemos arruinar a coisa toda, não conseguir nada, ou pior, ou cair junto, como o pastor colocou esse exemplo, né? Por isso que temos que ter realmente Deus, né, conosco, para que possamos realmente fazer esse papel que é o papel da igreja, né? Ide, né? Pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, é um papel que nós temos que fazer, né? Orar, com certeza, mas também, né? Porque a fé sem obras é morta, né? Então precisa ter essa parte também, né, da obra. Continuidade, então, agora aqui, acho que Romanos, capítulo 15, verso 1 a 4, eu acho que era a Mirna que ia ler, então eu vou ler aqui. Romanos, capítulo 15, versos 1 a 4, diz assim: mesmo que acreditemos que não faz diferença para o Senhor se praticarmos essas coisas, ainda assim não podemos ir adiante e praticá-las para agradarmos a nós mesmos. É preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daquelas que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim o edificaremos no Senhor. Pois Cristo também não procurou agradar a si mesmo, tal como disse o salmista: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Essas coisas que foram registradas nas Escrituras no passado
servem para nos ensinar a paciência e para nos animar, a fim de que mantenhamos a nossa esperança. Então, aqui está falando que realmente essa preocupação, né? Nós não devemos ser, né, indivíduos, né, que se preocupam, né, apenas com si próprios. Mas se somos cristãos, necessariamente é uma condição básica, não tem como ser diferente. Por quê? Porque o exemplo foi de Cristo, né? Cristo se preocupou com todos nós, né? Não procurou o seu próprio bem, mas o nosso bem. Tanto é que ele morreu, né, na cruz do Calvário por nós, então ele não se preocupou nem um pouco com ele, sim conosco. E isso nós temos que trazer. Claro que não seremos iguais a Cristo, muito embora ele seja o exemplo a ser seguido, né? Mas sabemos, pela nossa condição pecaminosa humana, que não conseguiremos ser igual a Cristo, mas esse é o caminho, né? Esse objetivo nós perseguimos, né? Ou seja, a mente de Cristo, ter a mente de Cristo. Então, faz parte realmente, né, disso, de ser cristão, ter essa empatia e querer o bem do outro, né? Como nós já lemos lá em domingos passados aí, né? A Bíblia nos dizendo, até que a gente falou que o que tem de diferente aí da autoajuda, né? É não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Não, aí já João fala que não. Faça para o outro, faça, seja proativo, faça para o outro, né? Aquilo que você quer que façam para você, faça para o outro. Ah, mas não fizeram para mim ainda, não importa, faça você para o outro, aquilo que você quer que faça para você. Não tem que esperar contrapartida, né? O amor não tem contrapartida, porque se tivesse, mais uma vez, como é que Cristo ia nos amar? Que contrapartida temos nós para esse grande amor de Cristo que foi a salvação da nossa alma? O que nós podemos fazer, né, para pagar isso? Não, absolutamente nada, né? Não foi, né? Tem até um hino que fala, não foi com ouro, né, que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Então, nem que nós morrêssemos, né? Nós não conseguiríamos, morrêssemos por amor, nós morrer por amor, aqui estamos pagando, não. Realmente nós devemos estar preparados para isso, né? Como a Bíblia nos ensina, morrer por amor ao Evangelho. Mas isso estaríamos pagando? Não, né? A salvação, já aprendemos exaustivamente, né? A salvação é um ato unilateral do Senhor Jesus Cristo por nós. E nada do que venhamos fazer pode pagar, né? Nada. O que nós fazemos, se nos aproximar do Senhor, esse processo de santificação, ele é progressivo, né? E nós temos que fazer isso, vai ter mais comunhão com Deus, né? Deus vai se aproximando mais de você, vai se mostrando mais a você, você vai conhecendo, e é uma maneira de nos fortalecermos no Senhor. Agora, a salvação realmente foi um ato do Senhor Jesus Cristo, né? Mas ele, então, se colocou em nosso lugar. Precisamos, então, demonstrando o amor, é isso, nos colocar no lugar do outro. E para isso temos que pedir misericórdia a Deus. Isso não vem naturalmente em nós. Não adianta achar que você vai ter um ato, um lampejo, não. Se não tiver realmente a todo momento pedindo graça ao Senhor, né? Senhor Deus, me oriente, me dê graça, né? Que eu possa aqui realmente, o fruto do Espírito possa estar, né, em minha vida nesse momento. Se não, nós vamos pelas obras da carne, que é tudo mais fácil, né? E muitas vezes vai ser até bem vista pelo mundo, muitas vezes, né? Se agir conforme a carne, né? Porque todo mundo esperava isso mesmo. O difícil vai ser quando você fizer algo diferente, em algum momento pode, né, surtir até uma espécie. Poxa, que comportamento foi esse? Está faltando coragem nessa pessoa. Você não é homem, não, né? Cadê a sua atitude? Podemos ser checados num sentido negativo, né? Por estarmos com o fruto do Espírito. Então, nem sempre seremos bem vistos, né? Às vezes, sim. Alguém vai até nos elogiar, poxa, e não é nós, né? É o Senhor Deus. Mas muitas vezes seremos criticados por estar. Por isso que não tem parâmetro humano para isso, né? É o Senhor Deus que tem que nos guiar. O que fazer é o Senhor. O parâmetro humano é falho, né? Então, que Deus nos abençoe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Então, termina aí, né? Ele fala, dá a dica para cada um e no final, sejais pacientes com todos. Paciente tem que ser com todos. Mesmo aquele que está pisando na bola mesmo, né? Que reiteradamente está fazendo erro. Tem que ser paciente, né? Paciência, aliás, é um dos gomos, né? Do fruto do Espírito, a paciência. E essa paciência, se for do ser humano, alguns têm bastante, mas ela é limitada, né? Se for do Senhor, o Senhor vai nos dar paciência devida, sempre, né? Ele vai esticar, porque aí é fruto do Espírito. Vai esticar. E a questão de agir de um jeito ou de outro, se estiver no Senhor, espere no Senhor que a ação também será tomada, e muitas delas não serão por nós, né?
porque nós não temos essa capacidade, é o Senhor mesmo que toma, de uma hora para outra a coisa se resolve, né? Você nem imagina como e vem uma solução. A gente não pensa, né? Depois que a coisa é feita, parece, mas claro, né? Como é que eu não pensei nisso antes? Mas até acontecer, não tem solução. E de repente tem. Esse dia eu estava com um trabalho aqui que eu tinha que entregar, né? Um artigo científico, e tinha que ter no máximo, eu tenho essa dificuldade, eu sou diferente, tem pessoas que escrevem pouco e não conseguem chegar, eu sempre passo, e eu tenho dificuldade de voltar, né? Estava com 16 páginas e precisava de 12, eu já tinha tirado, falei, não consigo tirar mais nada, né? Parece que se tirar, vai tirar um pedaço, né? Da gente, assim, quando eu fiz o negócio. E, meu Deus do céu, o que fazer, né? Não consigo. Até cheguei a mandar um e-mail lá para esse congresso, né? Vou mandar para ele, não vai adiantar nada mandar, porque ninguém vai flexibilizar uma regra dessa, né? Mas vou mandar, olha, estou com muita dificuldade, que será que... Nem me responderam, né? Claro, não tinha como responder uma coisa dessa. Aí, estou fazendo esse trabalho, mas tem outras 2 pessoas que estão participando também. Aí passei, né? Falei, dá uma olhada aí, vê o que vocês conseguem, eu não consigo tirar mais nada. Aí, passou poucos minutos, a pessoa, deu 12 páginas. Falei, como? Que mágica é essa que vocês fizeram? Não, é que você tinha feito espaçamento duplo, lá no Congresso é espaçamento simples, aí descompacta tudo, deu 12, dei graças a Deus, falando assim, foi uma falha sua, não é falha minha, eu tenho certeza que, né, o Senhor Deus usou isso, que aparentemente, mas é óbvio, para mim foi uma solução do Senhor, porque eu já tinha olhado de cima e embaixo e não tinha como fazer, e de repente não, está lá, está às 12, exatamente as 12 que a gente precisava. Então, assim, o Senhor Deus faz como quer, né? A solução, às vezes, parece estar na nossa cara, a falha foi nossa, não importa. A falha poderia ser minha a ponto de falar, não vamos entregar o trabalho nesse congresso, vamos esperar um outro. Esse aí esquece, porque está com 16, e acabou. Eu ia perder meu jeito e ia. Então, assim, eu entendo sim que é a ação do Senhor, é a ação do Senhor. Para aquilo que a gente acha que não vai ter jeito, vem uma solução e o Senhor sabe a solução que Ele vai dar, né? Por isso que temos que entender que nós não temos nenhuma capacidade. E o que Paulo vai falar aqui, aliás, até aqui mesmo, daqui a pouco vem, né? Se você tiver, né? Ele não está falando que é para fazer. E, aliás, mesmo quando ele fala isso, depois a gente vai ver que dá para a gente entender muito bem aqui, segundo a palavra, mas ele fala, se alguém tiver que se gloriar em alguma coisa, aí olha, não sei o quê, primeiro, em algum momento ele fala que se gloria em Cristo, né? Mas ele fala, veja o que você fez, nunca se compare com outro, nunca. Nós não temos que nos comparar com ninguém. Olhe para você mesmo. E, na verdade, quando a gente vai olhar para nós mesmos, e se temos que nos comparar com alguém que seja com Cristo, não tem jeito, você sempre vai estar perdendo, não tem essa de você se achar, né, em algum, não, agora sim, agora eu consegui, eu estou, não tem como, por quê? A comparação é com Cristo, ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo, né? Quando colocamos ele como modelo, acabou, nada. Por isso que a Bíblia fala, olha, se você fizer tudo aquilo que pedir para você, né, fazer, você é um servo ainda infiel, né, um miserável, por quê? Porque fez, se fizer tudo que vos pedir, que é difícil alguém falar, eu consegui fazer tudo que foi pedido, já é difícil, mas se fizer, né, ainda é um miserável, porque não dá para se comparar, né, com o Senhor, e é isso que nós precisamos fazer sempre, né, que aí fica mais fácil entendermos a fraqueza dos outros e até, né, uns dos outros, né, por isso que precisamos nos ajudar, nos auxiliar mutuamente. Agora vem João, capítulo 13, versos 14 a 15. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, nos dando exemplo, ótimo, né, e quando nós temos o exemplo, né, em Cristo, temos, né, o exemplo, a Bíblia é tão grande, né, com muitos livros, e especificamente os evangelhos, né, onde Cristo, né, está mais presente e falando, né, mas assim, o que ele deixou, né, o que ele deixou, quando ele fala do amor, ele já resume tudo, né, amar, né, a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, a gente vê como é profundo isso, né, que profundidade que tem isso, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E tudo que ele fala do amor, realmente, por isso que é o centro, né? Deus é amor, né? Se tem uma definição de Deus, né? Deus é amor. Essa é uma definição. Importante isso, né? Que possamos entender. Então, o Senhor Deus nos mostrando isso. A base aí que nós estamos falando é de Gálatas, no versículo 2, né? Que está dizendo, só para a versão que a maioria tem, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai a cargas uns dos outros. Se você fizer isso, você está cumprindo. Que lei de Cristo? O amor. A lei do amor, né? Se fizer isso, levar as cargas uns dos outros. Todos nós temos cargas. A gente vai ver, não há nenhuma contradição. Vamos ver lá, se não me engano, no versículo 5 de Gálatas,
Que agora ele está falando, levar a carga uns dos outros. Depois fala, ó, cada um leva a sua própria carga, não há contradição. Até porque, quando você vai lá na original, né, no grego, nesse caso aqui do 2, está falando aquilo que é possível compartilhar. E lá no 5, não, está falando aquilo que é seu. Tem coisa que é intransferível. É você mesmo que tem que levar, né? Cada um de nós vai ter, para provar que não tem quem não tenha. Todos nós, né, teremos cargo assim para levar. Todos nós. Todos, né? E tem algumas que são intransferíveis, é sua mesmo. E outras não. Outras podem ser transferíveis e devem ser, sim. Um ajudando o outro, né, a levar. E é uma demonstração do amor de Cristo, né? Ou seja, estaria cumprindo a lei de Deus, ou seja, demonstrando a lei de Jesus Cristo, que é o amor. Bom, vamos passar aqui para o 3, que são 10h53, acho que ainda dá tempo. Então, vamos lá. Gálatas 6:3 fala assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Deixa eu ler aqui também na minha versão aqui. Gálatas, capítulo 6:3, diz assim, se alguém pensar que é importante quando, na verdade, não é, está se enganando a si próprio. Né? Aquela coisa de você se dar muita importância, né? Pessoas que... E não tem, né? A gente conhece como é fora da igreja e, infelizmente, também, né? Dentro da igreja. Pessoas que se acham realmente. Ou porque ele teve mais oportunidades, né? Alguns, e por isso, tiveram mais oportunidades, então estudaram mais, sei lá, viajaram muito, tiveram contato com pessoas realmente, né, muito sapientes, muito inteligentes, até na palavra, e estudaram muito, e a pessoa vem, em vez de ser o contrário, né, porque se é que tem uma pirâmide, ela se torna invertida, né, no evangelho, é invertida, quem está no ápice vem para a base, né, porque é o serviço que tem que servir mais, se eu tenho mais, né, se o Senhor me deu mais, é para que eu possa compartilhar mais com todos, ou seja, tudo para o aproveitamento, né, daquela comunidade, da igreja, do corpo de Cristo, é para esse proveito que serve qualquer coisa que o Senhor me dá, né? É para eu compartilhar, não é para eu centralizar em mim e falar, olha como eu sou, olha só, né, as luzes em cima de mim, por favor, que eu estou chegando, né? Então, tem pessoas que fazem questão, né, de ser assim, e acabam pegando outros que também aproveitam, né? Eu já vi situações que, particularmente, eu acho errado, né? Se alguém acha certo, eu não acho. A palavra de Deus está sendo falada, a palavra oficial, né? Ali, alguém vai, né? Depois que tenha os hinos ali, cada igreja tem a sua ritualística, né? Mas tem um momento da palavra oficial, que você está lendo, só porque chegou o pastor presidente, para a leitura e pronto. Parou a leitura, porque a pessoa tem que chegar, tem que entrar, subir no púlpito, para depois continuar a leitura. Assim, é um ato humano, mas... Né? Eu acho que nós temos um mínimo ali de regramento, né? De seriedade, né? Para com a palavra, né? Interromper a palavra porque está chegando alguém é o contrário, né? A gente, aliás, graças a Deus, a gente sempre vê na maioria dos casos o contrário, né? Pode seja quem for, chegou, ele espera lá fora, né? Ele nem entra na igreja, né? Ele espera terminar a palavra e depois ele entra, seja ele quem for. O pastor, por exemplo, agora parar todo mundo porque chegou, né? A grande autoridade. Então, assim, estou dando um exemplo, mas tem tantos, né? Esse aí talvez seja até os menores, né? Mas quanta coisa existe onde a pessoa quer concentrar nele todo o poder realmente e humilha os outros, né? Humilha de forma que... Bom, e para falar também daqueles pastores que você não consegue mais falar com eles de jeito nenhum, né? Andam com segurança. Eu vi uma vez, fui tocar lá no Rio de Janeiro, chegou um desses famosos aí que estão na mídia, né? Chegou com segurança, chegou, falou e saiu. O evento continuou sem ele também, ou seja, parece mesmo aquela personalidade que sequer fica no meio do povão, né? Chega ali para dar uma mensagem, falou não sei o que, saiu com aquele séquito de seguidores, né? É isso. E quantos que tem no mundo assim, né? Pessoas que realmente se ensoberbecem. E isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? Não tem, nós não encontramos, não dá, não tem como, né? E são pessoas que estão falando do amor de Cristo, falando de Deus, só que se colocaram numa posição, né, que estão lá, que Deus tenha misericórdia para que nós, né, quando eu falo isso é só para a gente chamar a atenção, mas eu não precisaria nem falar, e a gente também não tem que ficar olhando para eles, né, tem que olhar para nós, para que nós não sejamos assim, né, a palavra sempre tem que falar, em que momento eu estou sendo assim, a palavra sempre serve para mim, sempre,
em algum momento também, né, ou estou agindo ou já agi assim, dessa forma, né, seja lá em que nível for, de dar uma de superior. Não podemos, né? Temos a leitura que foi feita aí, né? E Jesus Cristo deu esse exemplo, ele lavou os pés dos discípulos, né? Então, ele quer que nós também façamos assim, a exemplo dele. Temos que ser serviçais. Por quê? Tudo para quê? Para que mais pessoas estejam, né, no reino de Deus, né? Esse é o intuito, né? Nós tivemos, né, cremos na salvação do Senhor Jesus Cristo para nossas almas. Então, nós queremos compartilhar isso, que de graça recebemos, de graça vamos dar. É isso que nós queremos. Então, para isso, aí é o que Paulo dá esse exemplo. Me fiz, né, de louco para ganhar os loucos, me fiz de não sei o quê para ganhar não sei quem. É nesse sentido. Para ganhar alguém, né, para trazer para a luz, nós fazemos isso. E com a graça do Senhor, não é de nós mesmos, mais uma vez, né? É o Senhor Deus que nos ajuda nisso aí. Então, aí, né, Tiago, claro, naquele contexto que ele vivia, o que não é diferente de hoje, né, muitos se dizendo religiosos, né, e tinham aquele comportamento, né, que à luz do evangelho não se sustentava, né, só tinham o nome de religioso. Então, o que Tiago falou assim, olha, para aqueles que querem dizer que são religiosos, não que ele tem falado que nós temos que ser religiosos, mas para aqueles que querem ser religiosos, primeiro, aquele que diz que é religioso e não refreia a sua própria língua, de nada adianta. E aí, todos nós temos que vestir a carapuça, porque sempre deslizamos na língua, né? Para um pequeno membro, Tiago mesmo trabalha isso, né? É um pequeno membro, mas que pode incendiar, né, uma floresta toda, uma língua. Que estrago nós fazemos, né, com a língua? Ou seja, falamos demais. Então, que religião é essa que você não consegue, né, ter domínio? Para mostrar que a religião realmente não segura isso, você não tem domínio, né, da sua própria língua, né? E o que ele fala, a verdadeira religião, né? Fala de religião, não está falando de evangelho, não. A verdadeira religião olhe lá para os pobres, quer ser religioso, pelo menos isso você tinha que fazer. E eles não faziam isso, né? Eles queriam bater no peito e queriam demonstrar um monte de coisa, mas não faziam. Vai lá, né, divide os seus bens lá com quem precisa, né? Você tem, então faça isso. Ou seja, onde é que está o amor ao próximo, né? É isso, divide com as viúvas, que naquela época, ser viúva naquela época, ou ser um órfão, você estava fadado ao fracasso. Possivelmente ia virar um morador de rua, né? Porque se alguém não estendesse sua mão, já era, né? Não tinha, hoje aqui, igual existe, bem ou mal, um certo aparato do Estado que tenta ajudar essas pessoas, ou ONGs aí que ajudam, não sei o quê. Não tinha. Ali, realmente, alguém tinha que demonstrar o amor para com essas pessoas, para ajudá-las minimamente, porque elas ficavam fora de tudo, né? Porque perderam a família, perderam a sustentação, né? Os órfãos e as viúvas. Então, Tiago ensina, se alguém diz que é religioso, a verdadeira religião é se importar com essas pessoas. Então, que Deus nos dê graça, né? Porque nós não, além dessas questões aí, né? Nós temos que ter o evangelho de Cristo em nossos corações. É amar, inclusive, aqueles que nos fazem o mal, né? Amar essas pessoas e interagir, sim, e fazer o bem para aquele bem que quer que nos faça, nós devemos fazer, isso que a palavra nos ensina. Romanos, capítulo 12, verso 3, também. Então, temos até isso, nós temos que ser sábios ao pedir, né, ao Senhor Deus, né? Meu Deus, me ensine até o ponto, né, que convém eu saber, porque Paulo está dizendo que ninguém saiba mais do que convém saber. Não é saber tudo, quero saber tudo, quero saber tudo. Não é saber tudo. É saber até o ponto que o Senhor, até que ponto tu quer me ensinar, até a que ponto eu devo saber. E não adianta querer saber mais do que isso. Existe um ponto, né? Existe um ponto. Cada um de nós tem uma capacidade. E Deus sabe até onde Ele pode me dar uma capacidade. E eu tenho que procurar, claro. Não está dizendo com isso que eu tenho que ficar relaxadão, não. O Senhor me der se quiser, na hora que Ele quiser. Não, procure. Mas sempre sabendo que vai existir um limite. E o limite quem dá é o Senhor. Que eu não devo saber mais do que eu posso saber, né? Assim como riqueza. Riqueza é um dom de Deus? Eu entendo que sim, que é um dom de Deus. Então, Deus dá para cada um segundo a medida da sua fé. Tem pessoas que, se passar de um certo ponto, já era, vão se perder, né, com aquela riqueza, com dinheiro, ou seja lá com o que for. Então, o Senhor sempre, né, na medida da fé. Quanto mais fé você tem, fé em Deus, significa que você menos vai ter fé em outras coisas, né? Porque a tua fé está em Deus. Então, realmente, você pode ter um monte de coisa, teu coração não vai estar ali, teu tesouro não vai estar naquilo. Então, que Deus nos dê graça, né? E sabedoria, né? Até para pedir também, né? Nas nossas orações, para que possamos pedir segundo a vontade
né, do Senhor. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 8 e verso 2. É isso? Deixa eu ler aqui também, não. Mas é isso mesmo, está bem. 1 aos Coríntios, capítulo 8, verso 2. Diz assim: se alguém pensa que sabe todas as respostas, está apenas mostrando sua própria ignorância. Né? Pessoas que acham que sabem tudo. É o sabichão. Sabe de tudo. Não. Se você pensa, né? Pensa que sabe tudo, você já está demonstrando sua própria ignorância. Né? Já falei para os irmãos aqui que tem uma coisa que eu guardei desde lá do colegial, lá, quando a professora Pérez, a professora de matemática, foi um monte de gente aí, né? Então, ela falou, eu guardei isso. Né? Quanto mais você sabe, você tem mais consciência que você é ignorante. Ou seja, quanto mais sabe, mais ignorante é. E é verdade, né? Porque ela dava um exemplo de uma esfera, né? Põe num papel em branco, no quadro lá, e faz um círculo. Aí ela fala, esse círculo aqui, ó, o que está dentro do círculo é o que você sabe, tá? Isso que ela ensinava. O que está dentro é o que você sabe. O que está fora é o que você não sabe. Então, quanto mais aumenta o círculo, aumenta o que você sabe, mas aumenta o que você não sabe. Você vai tendo a percepção do que você não sabe, é a grande realidade. Quanto mais você sabe, mais consciência você tem que você é ignorante. Por quê? Ignorante é aquilo que eu não sei, né? Eu não sou esclarecido em alguma coisa. Então, eu sou ignorante quanto àquilo. Então, quanto mais eu estudo, eu vou percebendo que o universo cada vez é maior daquilo que eu não sei. Então, eu sou mais ignorante. E é verdade. Então, o que Paulo está dizendo é isso. Aquele que pensa que tem as respostas para tudo, só está atestando mesmo que você é um grande ignorante, né? Porque você não tem, ninguém tem a resposta para tudo. E não temos mesmo, né? Então, temos que tomar esse cuidado também no trato, né? Com o nosso semelhante. Tome cuidado com isso. Por isso que já faz tempo, né? Que até não se fala, esse professor, né? Aquele professor. Não, você é simplesmente um facilitador, né? Não é professor que sabe tudo. Aluno. Alguns dizem que até a palavra aluno, o que não é verdade, né? Mas dizem, aluno vem lá de um vocábulo. Aluno é ausência de luz. Aluno, ausência de luz. Então, aluno é um indivíduo que está na escuridão. Eu sou professor, tenho que levar a luz para ele. Não é verdade mesmo isso, né? O aluno está ali para aprender, mas tem coisas que ele sabe mais do que eu, que sou professor. Isso é fato, né? Não aquilo que eu estou me dispondo a ensinar, pelo menos não deveria, né? Aquilo que eu estou disposto a ensinar numa sala de aula, supostamente eu tenho que ter mais conhecimento. Senão deveria inverter, né? Põe um aluno para dar aula, então. Mas isso é naquele assunto específico, que eu me preparei, supostamente eu sou um expert naquilo. Mas em outras vivências, ele tem muito mais do que eu. Então é uma troca, né? Hoje em dia, com a internet, então, meu Deus do céu, você está ensinando uma coisa, o aluno já está pesquisando tudo que você está falando e mais alguma coisa e já está rebatendo em você. Essa é a situação, né? Para provar que realmente o Senhor Deus é que nos dá toda a sabedoria, né? Que possamos ser sábios no Senhor. Para terminar, porque o horário já passou, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 5. Então, o finalzinho aí fala, a nossa capacidade vem de Deus. Naquele momento lá, Paulo estava passando por umas situações que tinha uns impostores, né? Estavam se apresentando nas igrejas e falsificando carta lá, dizendo, eu vim aqui, e Paulo não tinha recomendado ninguém, né? E, claro, a dificuldade, hoje em dia é fácil você checar, recomendou ou não, naquela época não era, né? Como é que vai saber se Paulo recomendou? Então, tinha os impostores lá que estavam. Então, Paulo falou, olha, verdadeiramente, nós somos a carta, né? Escrita pelo próprio Senhor em nossos corações. Né? Não é uma carta de recomendação, assinatura que vai dizer quem é quem. Ele não está dizendo por isso que é para não fazer, né? Hoje em dia nós sabemos que existe a facilidade e é bom que tenha recomendação para a gente não estar recebendo alguns impostores também aí, né? Mas no fundo, na ponta, o que interessa, os irmãos vão concordar comigo, claro, né? Não é uma carta, né? Que vai dizer se alguém, quem é, uma carta assinada pelo pastor Felipe, o irmão Jonas, é isso? Claro que não, né? Eu posso ir para lá com uma carta de recomendação. Agora, o que eu sou, o que o Senhor Jesus Cristo imprimiu no meu coração e aquilo que eu vou colocar para fora é o que vai importar, né? Não é um documento, não é uma credencial, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Nós temos que ser uma carta, né? Aberta, e somos, né? Não é que temos que ser, somos. E o mundo está aí nos vendo. Então, mais do que ter um rótulo, um título, né? Ou alguém até querer avalizar o que eu sou, o que eu não sou, ou eu mesmo querer dizer quem eu sou, não. Os meus atos, o que eu faço, né? É isso que vai importar. Então, que realmente a nossa mente, né? Seja a mente de Cristo. Estamos, né, batalhando para isso, que os nossos atos sejam realmente resultados, né?
dessa nossa mente, né, que é a mente de Cristo, e que o fruto do Espírito possa estar em nossos corações. Irmãos, que Deus nos abençoe. Realmente o nosso horário já passou. Hoje à noite o culto com os irmãos, né? E daqui a pouquinho a criança vai ter também a escola dominical publicada no YouTube, né? E queria aproveitar também, irmão, que hoje à noite estou pregando aqui para os irmãos daqui do Chile, para que os irmãos possam orar, para que Deus possa me utilizar por la palavra do Senhor hoje à noite. Seja de muito proveito para todos nós. Amém. Amém. Irmãos, então que também desejo para os irmãos aí um bom restante de domingo, né? Que Deus abençoe, nos guarde e esteja conosco. Pedir que o pastor Felipe, então, faça essa oração final, por favor. Amém. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diante de tu presencia. Y, Señor, hemos estado aprendiendo de tu palabra, Padre. Señor, que cada día más podamos aprender más de ti, Señor. Eso nos allega a tu presencia, Padre. Señor, tú sabes todos los que hemos estado aquí. También, Señor, y te peço por los que no pudieron estar. Que también tú puedas llegar, Señor, al que está doente y curarlo. Señor, los que están con problemas, ayúdame, oh Padre, a solucionar para que podamos estar, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Pone en nuestros corazones este deseo de aprender de ti, Señor. También yo te peço por cada hermano, Señor, que está en este momento aquí, Señor, para que esta semana sea una semana abençoada, dirigida por ti, que verdaderamente podamos ser los discípulos que tú quieres que seamos, Padre. Señor, y en vez de contenta, podamos traer paz donde nos estemos, Señor, y nos podamos poner, Señor, en tus manos para que tú nos dirijas en todo, Padre. Abençoa nuestra vida, abençoa la escuela dominical, te peço por nuestro hermano Jonathan, para que lo continúes a guiarlo, Señor, y así sea ese instrumento que tú tienes para que nos podamos cada día a través del Señor, que tú le das la sabiduría, para que nos podamos entender de ti, Señor. Dirígenos, guíanos, Señor, y que hoy a noite no culto sea un culto de salvación, de vida eterna, de transformaciones de vida, Pai. Que todos nós podamos estar ligados na tua presencia, meu Pai. Nós te suplicamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.